E aconteceu que, em um dos dias, enquanto ele ensinava o povo no templo e pregava o evangelho, chegaram os principais sacerdotes e escribas com os anciãos e disseram-lhe: Diz-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Mas ele respondeu-lhes: Também vos farei uma pergunta. E dizei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos, do céu, ele dirá: Por que então não crereis nele? Mas se dissermos, dos homens, toda a multidão nos apedrejará, pois todos têm certeza de que João foi um profeta. E responderam que não sabiam de onde ele era. Então Jesus lhes disse: Também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Ele começou a dizer ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns lavradores e foi para outro país por muito tempo. No tempo certo, enviou um servo aos lavradores para receber do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora vazio. Então ele enviou outro servo. E a este também feriram e desprezaram. Enviou ainda um terceiro. E a este também feriram e expulsaram. O senhor da vinha disse: Que farei? Enviarei meu filho amado. Talvez o respeitem. Quando os lavradores o viram, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E o lançaram fora da vinha e o mataram. Que fará, então, o senhor da vinha a esses lavradores? Virá e destruirá esses lavradores e dará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram: De maneira nenhuma. Ele, olhando para eles, disse: Então, o que significa isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo aquele que cair sobre ela será quebrantado. E sobre quem ela cair, será reduzido a pó. E os escribas e os principais sacerdotes procuravam prendê-lo naquele momento. Mas temerão o povo, pois perceberam que a parábola havia sido dita contra eles. Observando isso, enviaram emboscadores que se fingissem justos, para apanhá-lo em palavras, e assim entregá-lo ao poder do governador. E perguntaram-lhe: Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão, e não fazes acepção de pessoas, mas ensinas a verdade do caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Percebendo a astúcia deles, disse-lhes: Mostrai-me o denário. De quem tem a imagem e a inscrição? Eles responderam: De César. E ele disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam repreender a sua palavra diante do povo. Admirados com a resposta, calaram-se. Alguns saduceus, que negam a ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram: Mestre, Moisés nos escreveu que, se um homem morrer sem filhos, seu irmão deve tomar a esposa dele e suscitar descendência para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro tomou esposa e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro tomaram-na. E assim todos os 7. Não deixaram filhos e morreram. Por fim, morreu a mulher. Na ressurreição, de qual deles ela será esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. Jesus respondeu:
Os filhos deste mundo se casam e são dados em casamento. Aqueles, porém, que forem considerados dignos de participar daquele mundo e da ressurreição dentre os mortos, não se casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Quanto à ressurreição dos mortos, Moisés mostra que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. Alguns dos escribas responderam: Mestre, disseste bem, e não ousaram mais fazer-lhe perguntas. Ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Portanto, Davi chama o Cristo de Senhor. Como, então, seria seu filho? Ouvindo o povo, ele disse aos seus discípulos: Cuidado com os escribas, que gostam de andar com longos vestidos e amam as saudações nas praças, os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação maior.